Rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento da Mais Cabelo, o programa Mais Slim, para você emagrecer com saúde, né, sem queda capilar. Então, Mais Slim, aí o programa de emagrecimento espetacular que você tem em todo o Brasil, em todos os cantos do país, tem uma Mais Cabelo perto de você. O voucher está aí no comentário fixado, junto com todos os nossos outros patrocinadores. Também aí, Caravana do Haroldo, para você viajar nos jogos do Mengão com a Caravana do Haroldo, aquela que não te deixa esperando no aeroporto. Essa daí é para valer, essa daí é sensacional. A gente também tem um oferecimento aqui da Bet Oficial da Nação, né? Lembrando que é importante sempre jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Então a gente tem aqui também assuntos aqui importantes para trazer. Eu queria conversar, né, debater sobre uma questão importante aqui, sobre justamente os times que o Flamengo pode enfrentar. E eu vou ter um papo reto com vocês, cara. Se você me perguntar quem que eu queria que o Flamengo enfrentasse, é óbvio que a gente não gosta de escolher adversário, né? Escolher adversário nunca é uma situação interessante. Quem quer que ser campeão não escolhe adversário, mas se hoje eu pudesse escolher o adversário ideal para o Flamengo nas oitavas de final, né, classificado, agora a gente pode falar isso, seria uma equipe mais difícil, uma equipe que jogasse para cima do Flamengo, que desse espaço. O Flamengo, eu percebo que ele tem muita dificuldade de enfrentar times que se fecham muito, né? O Flamengo tem essa dificuldade, já não é de agora. E eu preferia enfrentar um time, um gigante. Ah, mas pode ser eliminado? Pode ser eliminado, é gigante para gigante. Ah, mas quem você está falando, Paparazzo? Não importa. Pode ser River, pode ser Palmeiras, pode ser Estudiantes, né, times que foram primeiros colocados. Tem também a própria LDU, mas aí tem altitude, eu acho que é sempre complicado, mas o Flamengo jogou bem lá. Eu acho que a LDU, o Flamengo tem condição de ganhar lá e ganhar no Rio de Janeiro, né? O Flamengo tem condição, seria um adversário, não tem fácil, né? O Flamengo é segundo colocado, enfrentar qualquer primeiro colocado vai ser dificílimo, não tem adversário fácil. Mas eu acho que a LDU, por na altitude, eles acreditarem que podem ganhar, eles vão vir para cima, o Flamengo pode conseguir um resultado. E conseguiu, encaixou aqui com a LDU aqui no Maracanã, conseguiu vencer. Eu percebo que o Flamengo com times menos assim para cima, né? Times que gostam de retranca, o Flamengo tem certa dificuldade. Olha só, tem aqui possibilidade no Racing ainda, né? Que tem mais uma rodada, mas pode ser Racing ou Fortaleza. Tem aí o São Paulo, né? São Paulo. Eu sinceramente preferia pegar um time desses fortes, São Paulo, River Plate, mas tem risco aí de do Flamengo ser eliminado? Sempre vai ter, mas eu preferia enfrentar um time como esse, um Estudiante. Mas pô, time argentino, o Flamengo, se quiser ser campeão, ele vai ter que passar por esses times, como passou em 2022 pelo Vélez lá na Argentina, ganhamos 4-0 lá. Então o Flamengo, se o Flamengo, que é o elenco mais caro da América, quiser ser campeão, ele vai ter que enfrentar essas equipes, né? Tem o Internacional ainda também, né? Tem o Internacional, primeiro colocado, o Palmeiras, como eu falei, o Vélez Sarsfield, né? Ou o Peñarol, depende de quem vai ser o primeiro. Acho que seria interessante ali um novo confronto ali com o Vélez. O Flamengo é um time que vem para cima também, deixa jogar. Ou o Peñarol, eu já acho que é um time que joga muito fechado, é difícil, o Flamengo não se dá muito bem, é difícil de jogar contra o Peñarol. Eu prefiro esses times assim que vão partir para cima, o jogo vai ser aberto, o Internacional, como eu falei. Então eu sinceramente vejo o Flamengo com chance de brigar de igual para igual com qualquer um desses primeiros colocados, e até o pessoal brincou que agora os primeiros colocados da Libertadores estão preocupados porque podem enfrentar o Flamengo. Também falar aqui sobre questão da folga, né, dos jogadores do Flamengo. O Flamengo deu folga aí para os atletas hoje, eles se reapresentam nesta sexta, no caso na sexta-feira, amanhã, né, e amanhã inclusive tem treino e coletiva com o Luiz Araújo,
e a gente vai poder cobrir o treino do Flamengo amanhã. Estava previsto aí um treino visando o duelo já com Fortaleza, mas o desgaste físico e mental trazido pelos últimos jogos fez com que o elenco rubro-negro recebesse essa folga. Tá? Internamente entende-se aí que os jogadores precisavam desse respiro, tanto pela parte física quanto pela parte mental. Tá? Então os últimos jogos de Copa do Brasil, eliminatórios, né, Libertadores e o jogo contra o Palmeiras no Brasileirão foram assim um excesso muito grande mental e físico para os jogadores do Flamengo. A gente tem até uma postagem aqui do Coringa Rubro-Negro, que ele mostrou foto do Deco SRN, dos jogadores do Flamengo após o jogo, todos na grama, super cansados, né? E o Coringa falou uma coisa, cara, quando eu reclamo da questão da prioridade, eu não estou falando do jogo só de ontem. Eu estou falando do Flamengo chegar no jogo de ontem com essa necessidade de ganhar. Chegar na última rodada contra um time fechadinho, um time chato. Cara, eles não jogam bem, mas um time chato, que não deixava o Flamengo jogar. Chegar na última rodada dessa forma. O Flamengo se colocou nessa situação de pressão. E eu ontem reclamei que o Flamengo, a questão de priorizar, fez com que o Flamengo se colocasse nessa situação, que eu não tenho dúvida que na cabeça do jogador, o brasileiro é mais importante. E aí quando viu, estava nessa situação aí na Libertadores. Talvez achavam que o grupo era mais fácil, não sei. Eu sei que a realidade é que foi um erro, tá? De quem fez esse planejamento, não sei se foi o Boto, se foi o BAP, não sei quem foi na diretoria, mas que colocou a prioridade para o Brasileirão e a Libertadores abaixo nessa prioridade. Então eu de verdade acho que o Flamengo se colocou nessa situação de pressão, até porque a partir do momento que o jogador sabe qual é a competição que paga mais, qual é a competição que tem um bicho melhor, que é a prioridade, ele vai se esforçar muito mais naquela ali. Por isso o Flamengo expôs essas prioridades. Eu até acho que isso não deveria nem ter sido exposto. Você evita uma série de situações. Mas essa foto do Deco SRN, ela mostra o quanto esses jogadores se entregaram. Tiveram muita dificuldade, mas deixaram, né, o sangue em campo. Pode ter jogado mal por alguns momentos. No final, eles estavam mortos. Tá? Então, a gente analisando um todo, aquele final onde o Flamengo sofreu ali e conseguiu sair classificado, que era a meta, tudo bem, era importante ser primeiro, sim, não conseguiu, mas se classificou. O mais importante foi a gente ver que, pela foto, os jogadores ali acabados dentro do campo, eles se entregaram. Eles se entregaram, não houve falta de entrega, isso não. O que eu acho é que o time precisa chutar mais, né? Precisa acertar um pouco mais o passe final, sim. Tem alguns erros, né, que realmente, mas o time cansou demais, sentiu a sequência de jogos decisivos, e aí que está a questão da minha reclamação. O Flamengo se colocou nessa situação, não era para ter priorizado nada, e se você tivesse aquela vitória do Central Córdoba no Maracanã, né, que eles ganharam a gente dentro do Maracanã, aquilo ali dificultou muito a vida do Flamengo nesse início de temporada. Foi isso que fez a pressão aumentar, uma série de sequências, o Flamengo tendo que jogar a vida na altitude, jogar a vida contra o Central Córdoba, lá na Argentina, e jogar a vida nesses 2 jogos da Libertadores, e isso afeta mentalmente, por isso os jogadores aí receberam folga, tá? É importante a gente falar sobre isso. Olha só, Léo Pereira e Ayrton Lucas devem ser as únicas opções da defesa para Felipe Luiz durante a data FIFA, tá? Então, o Flamengo vai treinar, vai ter que utilizar a garotada, porque durante a data FIFA o Flamengo vai perder ainda jogadores uruguaios e tudo mais. Então o Flamengo vai ter, do time titular e ali dos primeiros imediatos, o Flamengo vai ter muito poucas opções. Muito poucas opções, tá? Olha só, o lateral direito Wesley, Danilo, Léo Ortiz, o lateral esquerdo Alexandro, todos convocados, o Gerson, tá? Olha só, então, embora o Uruguai ainda não tenha divulgado a lista de convocados, tudo indica que o lateral Guilherme Varela será convocado, já que fez parte aí do plantel da seleção há tempo, faz parte há tempos, né? Aí a gente tem os jogadores que estão se recuperando também, óbvio, mas ele terá os atletas mais jovens também à disposição, mas esse treino do Flamengo já visando o Mundial, ele vai demorar a ter uma boa parte do elenco para poder treinar já visando o Mundial. O Jorginho deve chegar no dia 6 de junho e o Flamengo
receberá de volta os seus jogadores das seleções, se Deus quiser, sem problema nenhum, após as partidas aí da data FIFA. E aí sim, o Flamengo já embarca para os Estados Unidos e prepara eles para o primeiro jogo no dia 16 contra o Esperance, segundo jogo contra o Chelsea, né, também na Filadélfia, os 2 primeiros jogos na Filadélfia, treina em Atlantic City e aí viaja para Orlando para jogar o jogo do dia 24 contra a equipe que a gente ainda não sabe se é o Los Angeles Galaxy, vai ter esse playoff, Los Angeles Galaxy ou América do México, tá? Então são informações aí importantes. A gente traz aqui que o Flamengo aí, né, negociou, confirmou a venda do seu primeiro jogador já visando o meio do ano, né? O Flamengo já confirmou a venda do seu primeiro atleta. A informação foi trazida em primeira mão aí pelo Vene Casagrande. A gente vai também trazer aqui a logística do Flamengo, né, para o Mundial. O Flamengo alterou a logística, eu vou trazer aqui a informação para vocês. Mas olha só, a gente tem aqui a notícia com relação à questão da venda do Alcaraz, para trazer os detalhes para vocês, 96 milhões de reais, tá? O Flamengo acerta a primeira venda para o meio da temporada agora, para essa janela. O Everton, então, acionou a cláusula de opção de compra e vai ficar em definitivo com o meia Alcaraz. A negociação foi finalizada nos termos acordados no empréstimo. O Flamengo vai receber 15 milhões de euros, pouco mais de 96 milhões na cotação atual. Há ainda a possibilidade de mais 3 milhões de euros em bônus, ou seja, 19 milhões de reais mais, tá? Então foi confirmada a informação do Vene Casagrande. O clube inglês tinha até o dia 31 de maio essa informação nossa, confirmada aí, para comunicar ao Flamengo a sua decisão, e passou os últimos dias em negociação com o argentino. O Everton da Inglaterra acertou os detalhes com o Alcaraz na quarta-feira e então entrou em contato com o Flamengo, tá? As partes irão assinar o contrato nos próximos dias. Alcaraz teve 17 jogos pelo Everton, foi titular em 7. Para a obrigatoriedade de compra, o GE apurou que o meia precisava iniciar 9 partidas. Como não ocorreu, o Everton tinha a opção de optar pela permanência ou não, e eles optaram pela permanência do jogador, tá? O Flamengo pode receber os mais 3 milhões, aí no caso, de euros, caso o Alcaraz atinja metas no Everton, tá? Os bônus envolvem a quantidade de partidas como titular na Premier League e a classificação para as principais ligas europeias, principalmente a Champions, tá? Então não é garantido, tá? Contratado aí em agosto do ano passado, foi o reforço mais caro da história do Flamengo, 20 milhões de dólares, equivalente a uns 19 milhões de euros mais ou menos. O Flamengo ganha 15 agora, ficou com 4 mais ou menos de prejuízo, podendo chegar a 1 de prejuízo no total se cumprir as metas, que são difíceis. Metas para o Flamengo chegar no valor são dificílimas, né? O Flamengo perdeu muito dinheiro, né? Se você converter aí 1 milhão e pouco para real, você tem aí o Flamengo já perdendo aí de momento aí 7 milhões de reais, 6, 7 milhões de reais. E aí, para completar as metas que são muito difíceis de bater, o Flamengo deve perder aí um total aí uns 2 ou 3 milhões de euros, tá? Que o Flamengo deve perder no total para ter revendido o Alcaraz. Eu acho que algumas metas são possíveis de bater, acredito que ele chegue num valor de 16 a 17 milhões de euros no máximo, mas o Flamengo pode perder uns 3 a 4 milhões de euros aí nessa negociação do Everton, mas é aquilo que se fala no mercado financeiro, realizar o prejuízo, né? Se entendeu que o jogador não seria interessante para a continuidade do Flamengo, você realizou o prejuízo, tá? Olha só, o Flamengo alterou a logística para a Copa do Mundo de Clubes. Inicialmente, a delegação rubro-negra embarcava no dia 10 de junho para os Estados Unidos, com chegada prevista para o dia 11. Houve, então, um grande número de jogadores rubro-negros convocados. O departamento de futebol, junto com a logística do clube, optou por realizar a viagem para os Estados Unidos no dia 11, e assim dá pelo menos um treino mais com os jogadores no Brasil, tá? Então, os jogadores que defenderão suas seleções terão tempo de se reapresentar e embarcar junto de toda a delegação para os Estados Unidos. O Flamengo vai ficar, então, em primeiro momento, realizando seus treinos na cidade de Atlantic City, New Jersey, enfrenta o Esperance da Tunísia e o Chelsea da Inglaterra na Filadélfia. Depois, o Flamengo fecha a fase de grupos em Orlando contra o adversário que eu falei para vocês, que deve ser Los Angeles Galaxy ou América do México, tá? Então, confirmada a informação, por causa das convocações, o Flamengo se viu obrigado aí a mudar a data de viagem
para a Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo tendo que mudar o planejamento por causa das convocações do Carlo Ancelotti. É isso, eu vou começar agora às 6 horas da tarde, falta pouco, placar aberto na Placar TV no YouTube. A gente vai falar sobre a situação também lá, trazer algumas novidades sobre a situação lá do Neymar, que o Neymar rebateu, falou que não era verdade. A gente tem o possível motivo aí dele ter feito essa postagem dizendo que foi mentira, porque a gente já sabe mais ou menos o que passou pela cabeça aí do Neymar, o que o staff dele tá querendo, né, com esse post, né, desmentindo. De verdade. Muito preocupado em desmentir, né, o Neymar. É isso, um grande abraço, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!